Dados e episódios fundamentais da vida de São Francisco. Em 1182. Nasce em Assis, aos 26 de setembro, São Francisco. 1202. Combate contra Perúzia em defesa de Assis e é feito prisioneiro. 1203. Começa a primeira das 5 fases da conversão de São Francisco. As 5 fases vão de 1203 a 1209. 1206. Troca de roupa com um mendigo em Roma. Voltando para Assis, ouve a voz de Deus através do crucifixo bizantino, que diz: Francisco, reconstrói a minha casa que está em ruínas. 1207. Diante do bispo, renuncia a tudo, devolvendo até as roupas a seu pai. 1209. Na festa de São Matias, depois de ter ouvido do padre a explicação do Evangelho da Missa, referente à missão dos apóstolos, começa sua missão de pregador da paz. Alguns jovens o seguiram, e assim começou a ordem primeira dos frades menores. 1210. Vai a Roma com os primeiros irmãos e lá obtém do Papa Inocêncio III, de viva voz, a aprovação da regra. 1212. Clara foge de casa para seguir Francisco. Assim nasce a Ordem Segunda das Damas Pobres ou Clarissas. 1219. Desejoso do martírio, parte para o Oriente, mas só consegue uma grave doença nos olhos. 1221. Nasce a Ordem Terceira. Nesse ano, também escreve a regra não aprovada. 1223. Escreve a regra definitiva, que é aprovada pelo Papa Honório III, no dia 29 de novembro. Também nesse ano, faz a primeira representação do presépio em Grécio. 1224. Recebe no Monte Alverne os estigmas. 1225. Depois de uma noite de sofrimentos, compõe o Cântico das Criaturas. 1226. Quase cego, é submetido à cirurgia de cauterização. Retorna à Pociúncula e na tarde do dia 3 de outubro vem a falecer. 1228. Em 16 de julho, em Assis, foi canonizado pelo Papa Gregório IX. 1230. Em 25 de maio, seu corpo foi trasladado da igreja de São Jorge para a nova basílica, erguida em sua honra. 1939. É proclamado patrono primeiro da Itália pelo Papa Pio XII. 1979. É proclamado patrono da ecologia pelo Papa João Paulo II. 1999. É eleito personalidade do milênio pela revista Times. Em pesquisa realizada pela conceituada revista norte-americana Times sobre quem seria a personalidade do milênio, foram lembrados os seus leitores umas centenas de homens e mulheres, cientistas, escritores, revolucionários, líderes políticos, humanistas, artistas, papas, reis e presidentes. Entre as 10 maiores personalidades deste milênio foram apontadas pela maioria Albert Einstein, em 10º lugar, Mozart, em 9º lugar, Thomas Jefferson, em 8º lugar, William Shakespeare, em 7º lugar, Galileu Galilei ficou com 6º lugar, Martinho Lutero, 5º lugar, Michelangelo, 4º lugar, Cristóvão Colombo, 3º lugar, Gutenberg, 2º lugar e São Francisco de Assis, 1º lugar. À parte as questões técnicas sobre como e com quem foi feita essa pesquisa, o que salta aos olhos é o fato de que um homem do século XII tenha sido eleito personalidade do milênio. A pergunta que nos salta aos olhos é esta: por que Francisco de Assis? Com certeza, a mensagem deste pobrezinho de Deus ainda encanta a humanidade. Preocupado com as questões da natureza, com o ser humano e com uma profunda intimidade com Deus,
Francisco nos ensina hoje como trilhar o caminho da felicidade. E a gente pode